Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui no RGCast e hoje nós temos um novo integrante. Estou aqui com meu amigo João Felipe Dal Bosco, médico da saúde mental, que agora faz parte com a gente aqui desse quadro. E hoje nós estamos recebendo também o nosso amigo Thomas Sebastian, que fala sobre o Strongman que vai ter aqui em Blumenau nesse mês agora de dezembro, que vai ser feito ali junto com a Academia Dugan, correto, Thomas? Correto, exatamente. Muito obrigado pelo convite. Thomas, é um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Thomas, eu vou começar contigo já para tu poder se apresentar e falar o que é o Strongman. Porque é o seguinte, eu tenho muita dificuldade em dividir o que é o LPO, o que é o Strongman, o que é o halterofilismo, o que é também o próprio... que a gente estava falando agora, o powerlifting. Desculpa. Então, assim, é muita coisa e a gente, até para quem está em casa também, consiga entender que evento é esse. Certo, vamos lá. Meu nome é Thomas, eu tenho 41 anos de idade, eu sou atleta desde 2023, no caso. 23 não, perdão, desde 21. 21, perdão. Pandemia. Isso, durante a pandemia. Eu comecei a gostar do esporte antes de começar a ser atleta. Eu comecei efetivamente no Strongman porque eu recebi um diagnóstico de um médico, que eu estava com muitas dores na coluna, que ou eu fazia atividade física ou eu tomaria remédio. Quando eu comecei com o Strongman, descobri que havia alguns treinadores em São Paulo, alguma infraestrutura lá para começar os treinos. Eu comecei com o esporte e voltei com o médico. E ele disse, poxa, que bom que está fazendo esse esporte. Só não precisava ser alguma coisa tão pesada logo de cara. Mas depois, obviamente que a gente não começa tão pesado. Foi gradativo, até chegar até mais ou menos onde é que a gente chegou hoje, onde é que eu cheguei hoje. Falando sobre o esporte em si. O Strongman, ao mesmo tempo, é um esporte extremamente antigo e extremamente novo. Ele, como organização moderna, a primeira competição que se tem registrada do homem mais forte do mundo é de 1978. Recente. 46 anos. Por aí, 46 anos. Só que assim, o fato do ser humano se testar a própria força, é algo que talvez esteja antes da pré-história. Olimpíadas. Existem tradições de esportes de força nos países da Escandinávia com mais de 1000 anos. Nas Ilhas Britânicas também. Os Highland Games na Escócia são extremamente antigos. E mesmo mais perto da gente, século XIX, século XVIII, haviam os artistas de circo, que levantavam cavalos, que seguravam pessoas, que levantavam objetos gigantes acima da cabeça, e cada um se promovia como o homem mais forte do mundo. Né? Inclusive, o troféu que se dá hoje para o Mr. Olympia, o Eugene Simon, esqueci o nome do troféu. Ele era um strongman antes de ser um fisiculturista. Ele também fazia demonstrações de força. Esse troféu hoje que se dá para o campeão do Mr. Olympia era um strongman antes de ser um fisiculturista. Vou te cortar rapidinho e fazer uma pergunta. Diga lá. Então falamos de fisiculturismo e estamos falando do strongman. Isso. São modalidades que ao mesmo tempo você melhora seu condicionamento físico, sim, mas são completamente distintos. Sim. O treinamento, a alimentação, preparação são bem diferentes. Bem diferentes. Podia falar um pouquinho da diferença entre uma coisa e outra? Eu não sou atleta do fisiculturismo, mas a gente sempre está muito próximo. Eu digo que tanto o Strongman, Powerlifting, a própria calistenia, o Strongman são esportes primos. O próprio CrossFit. A gente sempre está muito perto. Todo mundo usa peso de alguma forma, mas para objetivos diferentes. Um amigo meu, Michel Cane, ele sempre repetia a mesma frase para mim. Ele dizia, o atleta de força, ele vence o peso. O fisiculturista vence o músculo. Isso é muito verdade. Porque o nosso objetivo, no final, como Strongman, não é necessariamente ter o melhor corpo, mas sim ter o melhor desempenho em cima de uma prova pré-fixada num campeonato. Então, para isso, às vezes, não custa nem ser só um levantador de peso. Você tem que entender como que funciona a prova, tudo isso. Mas as preparações são absolutamente diferentes. Por exemplo, o fisiculturista chega no dia da apresentação no limite do limite. Não há mais água para retirar, você está numa condição de pele absoluta, você está com os seus músculos à mostra da maior forma. O atleta de Strongman, na competição, ele está absolutamente cheio de comida. Não é incomum, eu já sou atleta, de eu ganhar 5 quilos uma semana pré-preparação, pré-campeonato. Comer o máximo que puder. Isso, detalhe, isso não é algo que eu inventei, é um nutricionista de esporte que me passou. Então, assim, é comida para chegar no dia da competição, estar cheio de energia e fazer o que tem que ser feito.
Tá vendo, João? Que coisa diferente. A gente está falando assim, porque a gente é muito comum assim, não, porque você tem que comer limpo, comer limpo. E aí tu vê o cara, todo mundo tem a ideia do fisiculturismo, até porque agora nós temos ali o Ramondino, que surgiu, aí tem também o Cariani, tem o Paulo, o Muzi. Então todo mundo hoje fala bastante do fisiculturismo. Sim. E é importante a gente mostrar que existem outros esportes, outras modalidades, e que na verdade são treinamentos diferentes, propostas e objetivos diferentes. E isso é uma coisa boa, Rui, porque assim, nem todo mundo vai gostar do fisiculturismo. Nem todo mundo vai gostar do crossfit. Nem todo mundo vai gostar do strongman. Tem espaço para todo mundo. Sim. Então, assim, o espaço que se abre com essa popularização de mais esportes de força ou de treinamento físico, digamos assim, só traz vantagem. Que, na verdade, no final das contas, o grande inimigo não é um outro esporte que eu quero tirar alguém. É o sofá. É tirar as pessoas do sofá. Porque hoje o que mais mata, você teve uma lesão feia como atleta. Sim, eu tive, mas eu poderia ter algo muito pior se eu ficasse sedentário. Na verdade, a sua busca pelo esporte foi justamente uma orientação médica. Exatamente, foi uma orientação médica. O que a gente enxerga nisso tudo, né, Thomas? Boa noite pessoal, boa noite ao Thomas, ao Rui, né? Muito obrigado pelo convite de estar aqui agora integrando a equipe de apresentação do RG Podcast, né? Um dos maiores podcasts aí de comunicação e ciência do Vale Europeu. O que eu vejo com isso tudo, Thomas, eu enxergo nas tuas vitórias, né, quando eu ouço falar a teu respeito na cidade, que a pessoa, quando ela vai fazer um esporte de alto rendimento desse, ela vence o sofá, ela vence o peso, ela vence o músculo e, sobretudo, ela vence a si mesma, né? Ela consegue vencer os próprios impulsos de manter-se parado. Sim. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Eu tenho algumas pessoas que eu oriento, que me procuraram. Thomas, tu pode me ajudar para algumas coisas aqui da cidade, porque não queriam necessariamente fazer planilhas com pessoas de fora. Então, eu sempre digo, por pior que você esteja, vá treinar, porque você sempre volta melhor. Você sempre vai ter uma descarga de dopamina, você sempre vai se sentir mais cansado. Nós não somos uma espécie feita para ficar parado. Aqui não vem ao caso se você acredita em criacionismo ou em evolução, mas a comida vira veneno se a gente fica parado. A gente é uma espécie pré-histórica andando no shopping center, engordando, esperando a morte chegar. Então é necessário que a gente faça alguma coisa para gastar essa energia. E o senhor é psiquiatra, uma das coisas que eu mais vejo resultado com os meus, com as pessoas que eu ajudo, das 9 pessoas que eu ajudo, só uma não tem problema psiquiátrico de alguma forma ou de outra. E 2 deles, não é um problema psiquiátrico, mas é uma condição, 2 deles são autistas. Então, e há uma melhora gigantesca no quadro, porque as pessoas têm objetivo, elas se cansam, elas esperam para chegar ao treino, para ter a próxima oportunidade. O que a gente vai fazer? O que tu acha melhor fazer hoje? O que vai ser isso dali? Quando é que é a próxima competição? Como é que vai funcionar? A cabeça está sempre ocupada. Era essa a pergunta que eu ia te fazer, Thomas. Das pessoas que tu orienta, e que a gente sabe que são várias aqui que já passaram pela tua mão, né? Sim, são algumas já. Que tu já orientasse aqui na nossa cidade. Dessas pessoas, tu notas uma melhora de saúde mental dessas pessoas ao praticar esse esporte? Sim. Não, dependendo do problema que a pessoa tenha, isso não é linear, né? Porque a doença psiquiátrica ela não é algo linear. Ela tem de ter as suas variedades. Mas daí eu pergunto aqui, Thomas, nem por quem está cometido por algum problema, né? Sim. Mas na nossa vida a gente tem altos e baixos. Sim, mas eu estou falando até por questão própria, porque eu também tenho problemas com depressão e ansiedade. E o esporte para mim é fundamental, porque mesmo nos piores dias, nos piores treinos, eu também saio melhor do que eu começo. Por mais que eu esteja pior, eu vou treinar. Era essa a pergunta. Mesmo sem vontade. Muito bom. Mas eu reparo muita melhora, porque assim, há uma melhora. Muitas vezes as pessoas com problema psiquiátrico se sentem profundamente tristes. Quando a pessoa percebe que ela consegue levantar 200 quilos do chão, para ela é uma vitória que ela jamais imaginava ter. Pode ser só para ela, mas eu consigo levantar 200 quilos do chão. Eu consigo levantar 100 quilos acima da cabeça. Eu consigo carregar eu consigo colocar uma pedra de concreto de 100 quilos em cima de um tonel. Eu consigo empurrar um caminhão. Assim, eu consigo me superar. Levantar um carro, puxar um caminhão. Isso aí tudo faz parte do strongman. Tudo faz parte. A questão e como é muito visual, é muito impactante, essas pessoas se sentem profundamente motivadas a voltar.
Eu pretendo ingressar na educação física e eu acho que uma das coisas mais importantes para tratamento de saúde mental aliada à psiquiatria é a atividade física. É fundamental. A gente precisa se ocupar. Pô, Thomas, então eu vou tocar num ponto que aí o João vai até me dar uma mão aqui, pedir para ele me ajudar. Hoje o nosso grande problema, e aí eu falo isso direto para os meus amigos, eu tenho muitos amigos, eu falo assim, cara, eu tô com 45 anos. E meus amigos estão todos nessa faixa. 45, 50, outros um pouquinho menos que 40. E muitos deles reclamam da baixa libido, cansaço. Sim. Que chega em casa, a única vontade que dá é de sentar no sofá, ligar a televisão, ficar assistindo série, tomando cerveja, comendo salgadinho. E que para ele, quando ele chega em casa, a vida dele acabou. Ele só quer dormir e descansar porque ele está cansado, está estressado. E ele tem que dormir porque no outro dia tem que trabalhar. A vida dele se resume a isso. Final de semana, o que tu faz? Nada. Eu fico em casa sem fazer nada. A vida dele tá uma porcaria. E aí ele vai procurar uma ajuda médica. Vai lá no consultório e fala assim, olha, doutor, eu tô me sentindo frustrado, eu acho que eu tô depressivo, isso, aquilo. E aí muitas vezes não pedem nem exame. Toma aqui, ó, toma fluoxetina, toma ritalina. Complicadíssimo. Cara, como é que tu vai falar que tu tá com um problema e não pede exames para ver? Ah, não, tua texto é assim. Ou pior, você, com todo respeito, vocês estudaram um monte, mas assim, um cara que da área de saúde vê que o cara tá com uma texto de 180 e fala para ele tomar ritalina, porra, tem um problema assim, filho. Primeiro vai para uma academia, vai fazer força para aumentar essa texto, entendeu? Vamos de repente fazer uma reposição hormonal. E não é feito isso. E o pessoal tem muito preconceito em relação a falar sobre isso. E aí já te jogo no fogo também. Tem problema de falar da questão disso? Ou tu manda tomar ritalina também. Mas isso é o assunto que a gente mais gosta de falar, né, Rui? É falar sobre saúde, é falar sobre equilíbrio. Falar sobre equilíbrio, sobre bem-estar, né? É como que a atividade física ela é tão boa, é o melhor remédio, né? Porque remédio não é só medicamento. Não. Né? Remédio é sol, remédio é atividade física, remédio é água, remédio é alimentar-se bem, remédio é estar com os amigos, remédio é um abraço. É muito remédio, né, Rui? Então, quando um paciente chega num consultório psiquiátrico e fala que não está bem, e fala, eu só estou esperando chegar a sexta-feira para eu poder descansar e ser feliz. Quer dizer, de segunda a sexta, a gente tem aí pelo menos 2/3 da nossa vida, e nesse momento a pessoa está deixando de ser feliz? O que está acontecendo? Que segunda-feira não é mais o melhor dia. O que está acontecendo é que a gente está chegando na segunda-feira e pensando, começou tudo de novo. Quando eu vejo um paciente fazendo um exercício físico de alto rendimento como esse, eu vejo a autoconfiança dele aumentando, tá, Rui? Eu vejo as capacidades dele sendo testadas e ele percebendo que ele pode. Eu vejo o autocuidado começar a melhorar. Eu vejo ele se autoconhecer, conhecer-se a si mesmo. São as coisas mais importantes para uma pessoa para que ela possa ter saúde mental. Eu vejo o humor dela melhorar. Eu vejo ela conseguir raciocinar melhor. Ela ter melhor desempenho das suas tarefas. Isso quer dizer uma melhora de tirocínio. A invocação do conhecimento da profissão que ela pratica para poder praticar essa profissão melhor. Então, segunda-feira deixa de ser o pior dia, passa a ser o melhor dia. Sim. Chegou a segunda-feira, agora tudo vai começar de novo e agora tem uma nova oportunidade de fazer outra vida. Né? Então, quando esse paciente chega no consultório, existem as situações em que há necessidade de a gente já começar com a medicação. Existe. Né? E por isso está indo ao médico que estudou para isso, para saber o que está fazendo. Mas é importantíssimo, é imprescindível que sejam pedidos exames e que os hormônios estejam em dia. Né? Para um homem, a testosterona, para a mulher também. Né? Se a testosterona da mulher estiver alta, por exemplo, ela vai ter pelos e hirsutismo. Né? Então, é imprescindível que ela esteja com a tireoide em dia, né, os hormônios tireoidianos, as vitaminas, vitamina D em dia, vitamina B em dia. Não vejo uma pessoa que pratica esporte que não está pensando na vitamina do corpo. Então, quando a pessoa está fazendo esporte, ela está pensando nela mesma, ela está pensando... E qual é a forma de amar? A forma mais pura de amar, Rui? Qual é a forma mais pura de amar? É cuidar de si mesmo para poder ser suporte para quem se ama. Exatamente. Né? Então, por favor. Um dos melhores rebotes que o senhor, agora, disso que o senhor falou, a pessoa começa no esporte. Ela começa levantando peso. Ela não faz dieta. Daqui a pouco ela começa a ver que está conseguindo ter um resultado bom. Daqui a pouco ela está começando a fazer dieta. Está comendo melhor, procura um nutricionista. Está se sentindo bem. Mesmo que seja um esporte de força, eu tenho uma atleta, uma atleta que eu oriento, que é a Carol. A Carol me disse o seguinte: Thomas, eu faço academia há 10 anos, eu nunca vi melhora. Em 2 meses de Strongman, eu vi melhoras no meu corpo que eu nunca tinha visto. Por quê?
porque ela se motivou por causa das competições, ela foi na academia quando era para ter ido, ela começou a fazer dieta, ela começou a fazer o cardio que era para fazer, porque ela está numa categoria de peso alta, mas ela não tem esse perfil, ela tem que perder uma quantidade grande de gordura para ir numa categoria menor. Eu falei que senão tu também vai ter um rendimento melhor como atleta. Então, o rebote disso é muito bom. A pessoa começa a ter vontade de melhorar em outras coisas. De comer melhor, de se hidratar mais, de tomar uma suplementação decente, se necessário. E assim, tu falasse uma coisa da vitamina que era interessante, que eu me lembrei, que a grande maioria das pessoas, quando começam, então eu vou fazer um exame, tudo bem, eu tenho um médico, procure um médico, tal coisa. Agora sim, eu vou cuidar melhor do que eu tô comendo, porque agora eu tô competindo. Agora eu vou tomar vitamina porque eu tô competindo, porque eu quero melhorar na próxima competição. É uma competição 100% amadora, mas a pessoa quer ir melhor. A competição é saudável. Se ela levantou 200 quilos agora, ela quer levantar 220 na próxima. A competição para o ser humano é uma coisa muito saudável. Sim, às vezes com ele mesmo. Não precisa ser com outro. É com outro. Não precisa ser com outro, é com ele mesmo. E eu falo, sabe por quê, Thomas? Eu vou trazer um negócio aqui, o João já sabe. Em 2015, quando eu machuquei o joelho, tive que fazer cirurgia. E aí, tipo assim, tu já começa... Eu tentei voltar a treinar, aí machuquei. Depois do joelho ter feito cirurgia, machuquei o tornozelo, machuquei a lombar, machuquei a cervical. E eu falei, porra, eu acho que eu tô ficando velho, cara. Deu pra mim. E me deu um negócio assim, cara, não posso mais lutar jiu-jitsu, não posso mais lutar judô, acabou pra mim o alto rendimento. E aí tu fica aquela tua mentalidade assim, agora eu posso fazer o que quiser. Eu comia pra caramba, bebia pra cacete. Quando eu vi, tava com 123 quilos, um percentual de gordura muito elevado. E aí eu comecei a mirar no espelho primeiro. E aí eu tentava voltar. Pô, João, e assim, primeiro eu já não me reconhecia mais no espelho. Eu ficava frustrado de me ver o que eu tinha, aonde eu tinha chegado. Eu não conseguia sair dali. Porque é o seguinte, é difícil pra caramba pra pessoa sair de um lugar onde ela chegou, onde ela se abandonou. É muito difícil, cara. Sim, é verdade. E o seguinte, não é fácil. Então eu falei assim, a primeira coisa que tem que fazer, eu tenho que voltar pra academia e tenho que parar de beber. Voltei pra academia, fazendo um agachamento com a minha esposa desse tamanho assim, ó, cara. 10 quilinhos de cada lado, fiz 20 repetições, meu coração parecia que ia pular fora pela boca. E aí sentava, estava passando mal, fazendo isso com ela. Hoje eu dou risada. Mas por quê? Porque eu tive que voltar e ter uma outra coisa. Tu descer do salto, tu fala assim, porra, eu conseguia botar com tanto peso e tu não consegue mais. E se tu forçar, tu vai morrer, porra. Tu vai morrer. Eu tava sentindo assim que eu tava mal mesmo. Então assim, ó, voltei a treinar, parei de beber. Fui treinando. E eu lembro que assim, a opção de amigos chegava assim, Rui, tu pode beber porque parou de beber por quê? Tu não tá emagrecendo? Eu falei, cara, eu tô voltando a treinar agora. A minha força tá muito baixa, eu não tô conseguindo ainda. Mas é o seguinte, eu vou aumentar minha força, vou aumentar minha massa muscular e automaticamente eu vou consumir muito mais do que eu tô consumindo. Eu não vou parar de comer, porque é o seguinte, porra, eu parei de beber, voltei a treinar e ia parar de comer. O que acontecia? 2, 3 semanas eu ia desistir. O meu cérebro não tá contra mim. A gente tem um problema muito sério. É muito sério, eu acho que isso é uma questão que o João pode falar muito melhor do que eu, que nós temos uma resistência muito grande de se colocar em situações difíceis. E ainda mais que tu busca sempre o conforto. Então, é muito fácil da pessoa desistir. Então, eu fui tirando as coisinhas aos poucos. Agora, tô mais de um mês que eu não como açúcar também. Baixei bastante meu peso, aumentei bastante minha massa muscular. Já tô com 13% de gordura. E, pô, tava em 20 e pouco, quase 30. Eu não tinha vergonha de tirar a camisa, João. Não tava indo mais pra praia. Então, assim, sabe como tu não vai pra praia porque tu tem vergonha de mostrar a barriga que tu tá? Tu não batia mais foto na praia? Então, assim, aconteceu comigo, cara. Entendeu? Isso acontece. A vaidade se perde. Rui, não fale isso pra mim, eu sou atleta de strongman. O dia que eu não tiver mais barriga, eu perco meu lugar no trabalho. Mas aí são propósitos. Não, então, a lógica é outra. Mas essa autoconfiança é que a pessoa acaba por perder, né? Quando não está fazendo alguma atividade física, ela vai deixando a vaidade de lado, né? É isso que eu quer dizer, né? E com certeza, uma pessoa que consegue competir, ela começa a competir primeiro contra si mesma, vai numa competição amadora, ela está buscando melhorar, para de beber. Gente, vocês sabem como é que o álcool foi descoberto? Ele era usado para limpar chão. Ele foi o primeiro solvente que foi descoberto, né? E esse líquido começou a ser ingerido e com efeitos psicoativos começou a ser mais utilizado, causa hipóxia, falta de oxigênio no cérebro, né? E por ser muito barato, por ser muito legalizado, mata neurônio, né? Diga-se, mata neurônio. As pessoas consomem e então temos um mundo de zumbis. A gente tem uma sociedade, para algumas coisas, extremamente hipócrita, né? Nós temos
O açúcar não tem sobretaxação nenhuma. Não. Sal. Ele inclusive... o sal, eu até acho que o sal é, de certa É forma... uma indicaçãozinha bem vagabundinha ali do lado perfeito, que tem adição de açúcar. O álcool é tolerado e dependendo do médico que você vai, ele fala, vamos se tratar aí, a hora que der certo a gente vai sair para tomar uma cerveja junto. O médico, às vezes... Tem médico que já me disse isso em outras épocas. Assim. Hoje o tabaco tem uma certa restrição, mas assim, você tem hoje campanhas muito acentuadas para a legalização da cannabis. Parte de saúde eu concordo, a parte de fumo eu particularmente acho que não funciona no Brasil. Perfeito. Mas aí outras coisas que poderiam melhorar a sua vida, principalmente para homens, são deixadas de lado, porque uma menina de 14 anos de idade pode entrar numa farmácia e comprar hormônio feminino. Perfeito, eu queria perguntar isso. Se chama anticoncepcional. Perfeito, vamos lá. E alguns hormônios masculinos são tratados, se você estiver transportando isso sem receita médica, você pode ser enquadrado, se não me engano, até como contraventor. Se eu tivesse, se não me engano, 5 caixas de testosterona que eu comprei, mas eu estou sem a receita, dependendo do caso, eu posso ser enquadrado como contraventor. Talvez esteja falando uma besteira, mas eu já ouvi um comentário como esse no Brasil. Então, assim, a gente tem eu não sei se é uma ignorância coletiva ou é uma falta de... Isso tem mudado nos últimos tempos, justamente por causa do aumento do conhecimento, da informação. Pós-pandemia, né? Isso tem aumentado bastante essa parte, mas é de uma pequenez intelectual e uma falta de vontade de discutir certas coisas que chega a ser vergonhosa. Porque a gente não fala, por exemplo, de que testosterona para homens acima de 40 anos chega a ser quase necessário. João perdendo? Essa é uma opinião minha, tá? Eu não sou médico, mas assim, você sabe que diminui. Sim, eu já me posiciono sobre isso. Não há e aí em outras situações está tudo certo. Vai lá, pode pegar o teu anticoncepcional, mudar totalmente o teu ciclo hormonal, pode mexer com tudo que você tem, mas o testosterona é algo que não se pode ser tocado. Posso fazer um negócio? Posso botar aqui, ó. Pessoal de casa, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Vocês acham que isso é proposital? Então, assim, nós queremos homens fracos, cada vez com menos testosterona, para que os homens se tornem afeminados, pessoas que qualquer coisa chore. É uma verdade, porque é o seguinte, eu não consigo entender. Se não for ideológico, não tem porquê. Porque todos os homens vão envelhecer e vão perdendo cada vez mais a testosterona. Isso vai decrescendo no nosso organismo. E aí o João pode falar melhor, não sou eu que tu é médico, tu pode falar, com baixo níveis de testosterona, pelo menos para mim fica muito claro que é quando você começa a ter problema na próstata. Porque tu não vê um guri, claro, em casos excepcionais, um guri com 20 anos, onde está explodindo de hormônio, ele com problema na próstata. Aí eu falo assim, não, porque o que vai te ferrar, vai te dar câncer na próstata, vai ser a testosterona que tu vai tomar. Talvez não seja essa falta, essa alteração que tu vai ter no teu corpo, que vai ocasionar o aumento da próstata. Então, assim, a gente tem muito preconceito em falar na reposição hormonal para homem, enquanto a menina com 14, 15 anos já começa a tomar comprimido. Então, o que querem de um homem? Querem que a gente seja fraco. Isso é uma posição minha, do Rui, e aí eu pergunto para vocês, por que será? Será que realmente há estudos que comprovam isso? Eu sei que não tem. Para mim é ideológico. Fala aí você de casa. Aí eu vou ter que tomar uma posição sobre isso. Agora vai você. Um dos apresentadores aqui, peço licença ao Tomás. Né? Depois eu posso dar minha opinião também? Mas, por favor, fica à vontade. Não, primeiro o senhor, por favor. Sobre a reposição de testosterona, a questão de próstata versus testosterona, né? Creio que já existem estudos, né? Existem estudos científicos, a gente os conhece muito bem, né? Trazendo evidências de como é que se desenvolve o câncer de próstata, né? E o câncer, ele é uma supressão de uma proteína de uma determinada célula, e essa célula se transforma em uma célula anômala e começa a se multiplicar irregularmente, exacerbadamente, né? Então começa a virar uma massa torpe, que é um câncer que pode que pode tomar a energia de 8 a 50 vezes mais da energia normal tomada por uma célula. Então tu pensas que um câncer de 1 quilo ele consome por 50 quilos, né? Então por isso que a pessoa ela adoece tão rápido, né? Essa pessoa adoece tão rápido. Em curtas palavras, né? A gente poderia estar aqui falando da proteína PRB, P53 e outros códigos tantos ali. Que o pessoal também de casa não ia entender. Não é uma sopa de letrinha, né? Mas, então, qual que seria a relação testosterona-próstata se um jovem, né, de 20 anos na flor da testosterona, ele não tem câncer de próstata, né? A relação que tem é a seguinte, por que se fala disso, né? Se fala
porque falta conhecimento médico. Se fala porque falta conhecimento médico. A gente tem que disseminar um pouco mais esse conhecimento, né? O que faz um músculo conseguir hipertrofiar, né? No corpo do homem, o que é muito necessário é a testosterona. Então, após os 40 anos de idade, que é quando os estudos científicos evidenciam que há mais risco de mutação genética daquela célula, e essa célula está só nos homens, a testosterona faz com que a musculatura ela hipertrofie mais. Então, após os 40 anos de idade, a gente diz que precisa ter cuidado com a próstata e o uso de hormônios que podem hipertrofiar ou multiplicar células, né, que podem se transformar em células cancerígenas. Cuidado. Né? Então, é errado fazer aplicação de testosterona? Não. Não tanto se fosse errado, se eu fizesse uma aplicação de testosterona, que eu teria que ser preso, se fosse errado. Né? Não é errado. Né? É um engano achar que isso pode ser feito a qualquer vontade, né? A deriva de um atendimento médico, assim como as meninas, quando entram numa farmácia para comprar hormônio estrogênio, elas entram porque acharam mais legal um hormônio do que o outro, combinado é mais legal que a progesterona. Não, as meninas vão aos médicos. É claro, também é comprovado que 80% das mulheres vão aos médicos contra 20% dos homens. Né? Sim, sim. Então, os homens não gostam do médico. Não, né? isso é verdade. Sim, 85% dos meus pacientes são do público feminino, que levam os homens. Então, a menina também não vai entrar... Desculpa. Ela também não vai entrar numa farmácia buscando sem conversar com o médico, mas pode. Agora, qual é a pegada? A pegada é a seguinte, a testosterona ela também serve como um antidepressivo. Né? A testosterona, se o homem está com a testosterona baixa, a gente faz o exame hormonal. Vê se a tireoide como é que está, vê a ferritina como é que está, vê a vitamina B, a vitamina B9, principalmente o folato, né? B9, vê a vitamina D como é que está, né? Faz como se chama, uma bateria de exames, né? Faz uma bateria de exames. O cara está lá com uma testosterona muito baixa. A testosterona basal dele normalmente era ali em 400, era em 500, ele estava com 180. Puxa, ele está borocochô. A testosterona está espalhada no tecido de gordura. Né? Ele precisa de uma reposição hormonal e isso vai fazer ele melhorar. Então, dependendo do exame de estado mental que for feito, presta atenção, dependendo do exame de estado mental que for feito, da avaliação médica, pode ser uma baixa testosterona que está ocasionando algum tipo de transtorno. Mas também a gente não pode negar que o aumento exacerbado de testosterona causa outros tantos transtornos. Por isso, é necessário ter um acompanhamento médico. É necessário que a gente faça isso com o devido cuidado. Né? Isso para qualquer pessoa que conhece, pessoas que utilizam a testosterona, meu Deus, isso dá muita saúde, isso dá muito vigor. A gente só tem que cuidar para esse vigor não ultrapassar os limites. Tá? O que aí vai criar aí na nossa sociedade uma bipolaridade. Bom, esse é um dos problemas que a testosterona pode causar. E também tem tantos outros benefícios que a testosterona pode causar. Qual seria o objetivo de um homem buscar testosterona na farmácia? Contra as meninas buscar o anticoncepcional combinado. As meninas vão lá por um motivo. Elas não querem engravidar e elas querem regular o ciclo hormonal delas, quando não é para algum outro tipo de finalidade hormonal da mulher, para regular algum tipo de eixo hormonal do corpo. Né? Então, ela vai lá por aquele objetivo. Se ela tomar 2 por dia, não vai melhorar esse objetivo. Agora, se o homem tomar, se ele vai buscar testosterona, porque ele quer ficar mais forte, quer ficar mais vigoroso, quer melhorar, muitas vezes até a própria libido, ele vai buscar testosterona, se ele botar 2, vai melhorar. Só que, se ele passar da conta, pode piorar. Então, a receita médica, nesse caso, me parece, tá, amigos, é claro que a gente não pode entrar no contexto político, né, quando está falando de ciência, mas me parece, nesse termo, que ela está ali justamente para cuidar daquele homem que pode passar da conta. Sim. Porque se for fazer um tratamento, e eu os faço também para os pacientes, né? Se for fazer um tratamento com hormônio masculino, esse tratamento ele vai ter um começo, meio e fim, ou então ele vai ter um começo, uma continuidade e um equilíbrio. Né? Agora, a gente não pode negar que muitos homens eles buscam o vigor físico, né? Sem estar competindo, né? Tá lá fazendo uma musculação que deve ser feita como aliado a um esporte. A musculação é muito boa para você aliado a um esporte que nem o Strongman, por exemplo. Né? Dá para te dar condição de fazer aquele esporte preferido. Né? A musculação é muito boa para isso. Né? Então, o homem vai lá buscando um vigor físico, mas ele se esquece que pode causar um transtorno mental. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Que é o que faz o Thomas, que é o que faz
o Rui, quando estão nesses campeonatos que participam, né? Sim. Estão sempre aliados a um tratamento médico, como a gente estava falando aqui. E essa é a parte mais legal, é conversar com profissionais que estão em alto rendimento e que têm essa consciência do acompanhamento médico. Pode continuar, Thomas. Eu vou sair um pouco da parte do esporte e tu falasse com relação ali à questão da situação hoje dos homens, como nós estamos hoje. Na minha opinião, isso é uma espécie de consequência da modernidade. Eu não sei até que ponto pode ser ideológico, porque os antigos países da Cortina de Ferro sofrem com os mesmos problemas do que nós. Às vezes mais até. A população da Rússia diminui de forma absurda, tanto que hoje tem mais idosas com 70 anos na Rússia do que homens entre 18 e 25 anos. Isso são dados de 2010 e isso está na internet, é só pesquisar. Eu vou deixar uma coisa bem clara, tá? O capitalismo, na minha opinião, é a melhor coisa que nós conseguimos desenvolver para viver no mundo de uma certa forma. Ele é perfeito? Não. Longe disso. Mas ele trouxe suas consequências. Uma delas, isso está inclusive no livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que o homem, por questão do comércio, ia ficar molenga. Isso ele escreveu em 1700 e alguma coisa, eu não vou lembrar da data. Eu li esse livro já faz alguns anos, eu não lembro mais os detalhes. Isso é uma consequência de que nós vemos hoje. A gente vive num mundo, apesar dos conflitos que agora eclodiram, a gente vive num mundo de maior paz. Os homens não têm mais necessidade daquela agressividade toda que tinha talvez há 2000 anos atrás, da necessidade. E por alguma razão que exista, geração após geração, não que estamos nascendo com menos testosterona, mas os adolescentes estão se desenvolvendo com menos testosterona, principalmente dos anos 80 para cá. E o que aconteceu dos anos 80 para cá, principalmente no Brasil? Urbanização maciça. As pessoas pararam de brincar. Hoje, se você tem uma criança que é um pouco mais ativa, tem algum transtorno. Teu menino tem algum transtorno. Tem que ver que ele tem algum transtorno. Não, ele só é uma criança que brinca. Só é uma criança mais ativa. Exatamente. E nós temos... isso é uma coisa que me incomoda, porque nós estamos tratando os nossos meninos como uma forma... Quando eles têm alguma coisa a mais de atividade, calma, não. Vai se machucar, não pode. Não. Ele pode se machucar dentro do limite saudável. Ninguém está dizendo que vai jogar a criança do precipício. Mas ele tem que brincar. Ele tem que fazer atividade física. Ele tem que dormir cansado de tanto correr, de tanto brincar. E essa questão... Aí vem uma outra coisa aliada, né? No futuro próximo, nós não vamos sofrer com excesso de população na humanidade. A gente vai sofrer com uma diminuição de população. Rússia, Coreia do Sul, China, a própria Europa. Itália, Alemanha... O Brasil vai sofrer muito com isso nos próximos 50 anos. A população da China em 100 anos vai diminuir em 700 milhões de pessoas. Então, assim, nós chegamos num ponto em que as pessoas não se reproduzem mais. Ou por baixa testosterona, ou porque talvez as mulheres não querem, porque agora elas ganharam independência e podem decidir se vão... Antigamente não se tinha muito, simplesmente se fazia filhos, né? Hoje a gente para... Querendo ou não, eu fui muito fruto dessa geração. Nós paramos hoje com 35 anos, eu com 35, minha esposa com 36 anos. Vamos ter um filho? Vamos ter um filho. No passado ninguém pensava nisso. As pessoas tinham filhos. Elas faziam sexo e tinham filhos, um atrás do outro. E outra coisa, na época, digamos assim, pré-revolução industrial no Brasil até os anos 70, 60, quanto mais crianças, melhor. Você precisava de alguém para tocar a terra. Hoje, na cidade, filho é um ônus. Não é um bônus, é caro, você tem uma preocupação gigantesca. E um exemplo disso, das gerações mais jovens, eles estão trocando filhos por pets. Que particularmente aí é uma coisa que é muito irritante para mim, alguém que se chama de pai de pet, que filho é uma coisa, cachorro é outra, mas tudo bem, isso é uma opinião minha. Então, assim, essa é uma mudança que eu vejo. E aí eu volto para a questão do Strongman. Ele traz alguma coisa desse sentimento mais primitivo, de certa forma positivo. Pois não, desculpa. O que eu queria comentar aqui é que eu estava justamente vendo um estudo científico sobre isso que o senhor estava falando, né, seu Thomas? E estava pegando aqui do estudo do Hospital Oswaldo Cruz. Olha só que interessante. O que tem acontecido nesse Brasilzão que a criançada está crescendo assim um pouco mais tranquila, né? A soja, de fato, possui muitos benefícios, mas as crianças devem consumi-la com muita moderação, já que o excesso desse alimento pode
prejudicar o crescimento e proporcionar alterações hormonais. A soja possui fitoestrógeno, que é uma substância vegetal parecida com o estrogênio, hormônio feminino. Mas os resultados ainda não são determinados com consenso científico, por recomendação não exagerar no consumo, não sabe se baixa a taxa de testosterona, se aumenta a conversão para estrogênio, e isso não sai estudo no Brasil, não sai estudo no Brasil, não sai estudo no Brasil. E agora? Né? Que eles permitem colocar esse alimento, né, que é de fácil produção no Brasil, 20% dentro do café moído do brasileiro. Né? Então, se pode 20% de soja, vai ter 40%, né, Brasilzão? Né? Então, a gente tem aí algumas respostas políticas aí desse nosso comunismo vagabundo. Acho que eu vou parar de tomar café. Eu já vou parar. Eu só tomo café moído. Cara, eu não sabia disso. 20% no café, cara. 20% é permitido por lei. Pessoas estão tomando soja. Vale mais a pena a gasolina, tem que dar um jeito. Tem álcool e solvente, né? Tem que dar um jeito aí, hein, galera? Isso daí é resultado, né? Eu não escondo nem um pouco a minha posição política, né? Isso é resultado aí de tanto tempo de comunismo nesse Brasilzão, né? Aprovando esse tipo de lei, né? E agora fazendo o que está fazendo agora, hoje, né? No dia de hoje, né? O que o governo tem feito no dia de hoje aí, né? Que entra que volta aí, coloca um bandido no poder prometendo arrumar leis e novamente estão aí prejudicando até a classe trabalhadora que vota neles. Né? Infelizmente, nós fizemos escolhas muito ruins. Nós, eu digo Brasil, né? Isso foi... Mas posso fazer uma pergunta ali? Desculpa te cortar, claro, mas é o claro. seguinte, isso aí não é reflexo justamente, talvez, dessa falta de testosterona em que as pessoas, que os homens ficaram mais frágeis e que acham que, de repente, se eu falar contigo, ô João, tudo certo, meu amigo? Ah, não pode. Olha, o cara é grosso pra caramba, bateu no ombro do outro. Poxa, tá me batendo. Tá me batendo, eu ainda vou abrir um outro adendo. Talvez isso aí faz com que a gente... Escolha aquele que fala que vai dar, de repente, olha, vocês vão ganhar alcatra e cervejinha. Entendeu? Picanha impressa em aí a gente impressora 3D. Numa outra questão, mas eu acho que a volta desse idoso senhor que está na presidência agora, um tanto quanto senil... Não, pelo amor de Deus, pessoal, o público senil é o público que eu amo de paixão, né? Isso daí não deve caracterizar um vagabundo sem vergonha, ladrão que nem... Eu acho que foi muito mais um sentimento anti-bolsonarismo de ocasião do que qualquer outra coisa. Claro que sim. Mas eu acredito que o nosso futuro está nas camadas mais... em questão de... não dessa questão política, mas em questão de esperança como povo, talvez seja nas camadas mais baixas da sociedade. Porque quanto mais alto, classes A, B e C, as pessoas são mais mimadas do que os mais pobres. Os mais pobres ainda precisam correr atrás da vida. E detalhe, em geral, pobre não gosta de ser considerado ladrão. Não. Porque assim, quando você é pobre, as duas únicas... Isso a gente pode ouvir em qualquer situação, tá? As duas grandes coisas que a pessoa tem. Porque ela não vai ter o sobrenome famoso, ela não vai ter dinheiro, ela não tem posses. Mas ela vai dizer uma coisa, eu sou limpinho e eu sou honesto. É isso aí. Então, assim, é óbvio que a gente tem uma parcela da população, isso em todos os níveis, que tem uma índole ruim. E eu não acredito na frase, a ocasião faz o ladrão. Claro. O ladrão vem feito de casa. O ladrão já nasceu. Já nasceu pronto. Ponto. Não interessa se for um barão do café de Minas, um dono de estância em algum lugar, ou se for um pobre de algum lugar, porque isso não tem. Isso. E olha, Thomas, eu trato muito, a maior parte do meu público, né, de tratamento de saúde mental tem sido o público A e B, né, que é o público que utiliza o serviço particular. Né? E nesse ponto, o que eu vejo que o ser humano... Eu já trabalhei em CAPS de Blumenau, CAPS de Gaspar, CAPS até de Caçador, eu já trabalhei, né? Já fui pro oeste do estado, já peguei saúde pública, peguei a emergência psiquiátrica do Hospital de Florianópolis. Puxa, isso deve ser divertido no carnaval, né? E eu fui no show do John Lennon, era o John Lennon que tava lá? Paul McCartney? Paul McCartney, Eu tava lá no show do Paul McCartney, eu tava lá trabalhando no hospital psiquiátrico. Foi bacana pra caramba, né? Como experiência. Mas eu te digo o seguinte, que o público em geral, tá, já não se trata mais de dinheiro. O público está carente. O público está carente. Está se dando muito pouco atenção para amor, está se dando muito pouco atenção para valores, muito pouco atenção para princípios, né? E quando eu recebo esse público, tanto pode ser tanto aquele menos favorecido quanto mais favorecido, os problemas são os mesmos.
Mas o senhor concorda que, em geral, o pobre tem que correr mais atrás das coisas? Sempre. Às vezes ele não tem que parar para pensar, ele não tem muito tempo para pensar nos próprios problemas, porque se ele não parar, se ele não trabalhar, ele não come. Eu vou pegar um exemplo clássico, um motoboy, alguém que corre o dia todo, que está sempre na estrada, um cara que é chapeiro, que está no Uber. Eu não estou dizendo que não existem problemas, porque provavelmente existem, mas assim, essas pessoas têm que correr atrás. É que eu não tenho certeza disso, Thomas, porque hoje em dia quem é classe AB, que está ali, estamos dizendo classe AB, né? Essas pessoas estão sendo muito prejudicadas também pelo governo. Essas pessoas não param de trabalhar. O pai e a mãe não conseguem parar para cuidar do filho, porque não param de trabalhar, porque é cada vez mais imposto, é cada vez o Brasil mais surrado. Aquela pessoa que é menos favorecida, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, ela não para de trabalhar, ela não para de correr atrás, mas ela tem o serviço público, pelo menos aqui em Blumenau. Sim. Em Blumenau, que a gente está no Vale Europeu aqui, né? A gente está numa ilha de prosperidade no país, a parte do resto... Então, eu trabalhei no CAPS, eu fui 40 horas do CAPS de Blumenau, era responsável por 3.700 pacientes. Né? E não tinha paciente que ficava sem consulta. Muitas vezes, alguns faltavam, nós íamos atrás do paciente para descobrir por que ele faltou a consulta e na maior parte das vezes, tinha uma razão muito plausível, né? Tinha que estar trabalhando, não conseguiu ligar para remarcar, né? Mas eles têm consulta, eles têm atestado médico, eles conseguem afastamento pelo INSS. Né? Então, eu vejo que o problema hoje está muito parecido, tá? Porque está cada vez mais sendo castigado o povo como um todo. Né? Quando, na verdade, o governo entrou agora em Brasília e... não, vamos tentar ajudar o pobre novamente. Mas o pobre nunca foi desprestigiado, nunca deixou de ser privilegiado no Brasil. Né? Ele está há 16, mais 4 anos, se tentado ser ajudado, mas está o Brasil inteiro sofrendo, gente. A gente tem uma carga tributária, Thomas. Nossa carga, de quando é que é o Código Tributário Nacional? 1966. Né? Ele foi resgatado da República de Weimar, que é a Alemanha pós-Segunda Guerra, sim, que se utilizou dos tributos para reconstruir a Alemanha. Então, naquele momento, a Alemanha falou assim, vamos tributar o consumo, a renda e a propriedade. Então, o povo não vai ficar com nada, praticamente, para que a gente possa reestruturar a Alemanha e fazer a potência que é hoje, em questão de 50, 60 anos. Né? E o Código Tributário Nacional fez o quê? O Brasil importou dali a lei mais massacrante que podia existir no mundo, do planeta Terra até hoje, é a lei brasileira, que tributa consumo, propriedade e... João, só que aí nós temos um problema. Hoje nós temos uma corte, né, na verdade francesa, em que os caras arrecadam, não se preocupam com quanto vão gastar. Só que lá aconteceu a Revolução Francesa, cortaram a cabeça de um monte de nobres. O rei perdeu a cabeça. Exatamente. Eu espero que aconteça aqui no Brasil também. Só que o problema da Revolução Francesa é que decapitaram todo mundo, certo? Depois do que veio o maior imperador francês que levou a Europa toda a destruição que foi Mas Napoleão. Daí quando Napoleão falou... O problema são os franceses. Mas daí quando Napoleão falou assim, eu vou sair do centro da França e vou para o Palácio de Versalhes governar, a França falou, se tu não voltar em 3 dias a gente te mata. Sabe quantos quilômetros é o Palácio de Versalhes do centro da França? 30. São 10 minutos de trem. E o governante falou assim, eu vou governar do Palácio de Versalhes. 30 quilômetros. Por 30 quilômetros ele ia perder a cabeça. Olha onde é que é Brasília. É muito longe. É muito longe. É muito longe, é distante pra caramba do povo. É muito longe. Aqui o povo caiu que nem um pato. Deixa eu pegar para fazer uma coisa aqui primeiro. Pessoal, nós temos que agradecer por termos aqui os nossos patrocinadores. Um deles é a Bomblue. A Bomblue é uma empresa especializada na fabricação de racks, suportes e pedestais na linha surf, som e iluminação. Ela também tem um estoque de parafuso, porcas, arruelas, rebites, todos em aço inox de primeira qualidade. Ela é localizada aqui em Blumenau. Além disso, nós temos também a empresa Reflo, que está localizada também aqui na cidade de Blumenau, há mais de 40 anos no mercado. E ela também trabalha com a distribuição de produtos siderúrgicos, dispondo de uma completa linha de metais ferrosos e não ferrosos. Chapas, perfis, laminados, trefilados, tubos, tudo isso. Então, eu queria agradecer aqui a Bomblue e a Reflo por estar nos apoiando. Agora vamos falar de um assunto importante. Estamos quase no finalzinho, estamos ali 19h53. Vamos perguntar uma coisa. O evento que vai acontecer agora no mês de dezembro, o evento vamos lá. Vai acontecer agora no mês de dezembro. Aliás, eu espero a presença dos senhores para prestigiar o evento, né? Se possível, claro. O evento vai ser um campeonato de levantamento terra. Perfeito. Com regras de strongman. Então, ele é diferente um pouco normalmente do que se vê no powerlifting, que é mais regrado. O strongman ele deve ter mais liberdade. Você pode usar straps, você pode usar os equipamentos específicos, só que tem uma coisa, ele tem que ser convencional. O movimento do levantamento terra convencional. Não pode ser com as pernas abertas, como é feito no sumo.
Por que que esse evento vai ser feito na Dugin no final do ano? Porque nossa equipe de Strongman ela já tinha por hábito de fazer no final do ano um grande dia de máxima de terra. E aí eu conversei com um amigo meu que tinha o Dugin em contato mútuo. Ele disse, por que que você não vai lá e conversa com ele? Quem sabe ele gosta da ideia de fazer alguma coisa, a gente consegue unir o útil ao agradável e fazer um evento aberto para mais pessoas. Rui, doutor, casou perfeitamente. Assim, foi perfeito. É que nem leite achocolatado. Foi perfeita a mistura. Porra, não, e o Dugin, eu sei que ele já participou de competição também de supino. E lá nós temos uma gurizada que participa também de... Existe um núcleo já na Dugin de powerlifting. Eu conheço um rapaz ali, o Fabinho, ele até machucado, Fabinho, queria mandar Fábio Lira, queria mandar um abraço para ele também. Ele até se machucou fazendo um levantamento. Ele teve uma lesão muito séria no Mundial. O Fabinho. O Lira, Fábio. O Lira, aliás, melhoras, tá, Fabinho? Tua lesão foi muito, muito séria, mas é questão de tempo, tu vai estar de volta. Um abraço para ti, eu também conheço ele. Ele teve uma lesão seríssima competindo no agachamento. Eu não entendi exatamente a lesão, o Dugin comentou alguma coisa comigo, mas foi uma lesão gigantesca, ele teve o rompimento dos 2 joelhos. Eu não sei o que rompeu, mas assim, é algo... Eu acredito que não, porque o Fabinho é alguém bastante resiliente. É alguém que coloca as coisas em ordem, recupera. Pode não ser ano que vem, mas no outro ele volta a competir. Mas assim, é aquilo que a gente chama de lesão para encerrar a carreira. Foi gigantesca, assim, foi algo absurdo. Absurdo. Eu vi isso acontecer uma vez numa competição de Strongman no exterior. Eu estava vendo o vídeo e eu vi a pessoa fazer isso. Ela foi agachar e ela caiu por cima dos 2 joelhos. Eu acredito que tenha sido a mesma coisa que aconteceu com o Fabinho. Foi algo assim, é algo devastador. Então, força, Fabinho. Tu se recupera daqui a pouco tu vai estar muito bem. Pô, então vamos lá, falar do evento. Pois é, do evento. Esse é um evento que a gente fez para unir o pessoal. Porque assim, todo mundo faz levantamento de terra. Strongman, powerlifting, pessoal da maromba, crossfit, tudo. E realmente a gente está conseguindo juntar esse pessoal. O campeonato ainda tem alguns dias para acontecer, vai ser dia 21 de dezembro, às 14 horas, no estacionamento da Dugin. As inscrições a gente vai deixar abertas até dia 14, então a gente tem um período aí ainda. Até agora... Tem categorias? Tem categorias, eu vou chegar lá. As nossas inscrições, elas são bastante acessíveis, são R$120, e você faz a inscrição e você ganha uma camiseta. Que, aliás, é o único uniforme oficial, é o único vestimenta obrigatória para esse campeonato. Por que eu digo isso? Porque quem vem do powerlifting está acostumado a ter que usar meião, o macaquinho por baixo, existem mais regras. No Strongman não, você pode ir vestido da forma que você se sentir melhor. Tem um colega nosso que já competiu algumas vezes de Florianópolis, o Thiago Deschamps, que ele já competiu com kilt. E ele disse que vem competir novamente com kilt. O que é kilt? Kilt é aquela roupa tradicional escocesa que os homens usam. Aquela saia? Não é uma saia. Eu não vou falar que é uma saia, mas assim, ele tem um formato aberto, digamos assim. Sim. O termo saia, mas assim, e ele compete de kilt no Strongman. Porra, legal. E ele vai vir competir. Então assim, é bastante mais aberto do que o powerlifting. É para juntar todo mundo, terminar o ano fazendo força. É uma grande festa do pessoal. Exatamente. Do halterofilismo. E aí com isso, qual é a minha ideia? Divulgar o Strongman, porque todos os equipamentos que eu tenho específicos do esporte vão estar lá. Então eu vou ter o log lift, que é o tronco para levantar, eu vou ter as Atlas. Vou ter 2 Atlas lá, uma de 100 quilos e uma de 65. Atlas é aquela as pedras de concreto. Isso. É para as pessoas poderem testar. Posso dar uma sugestão? Pode. Eu falei com o Dugin ainda. Eu falei, Dugin, bota aquela pedra ali, chama o pessoal do público para tentar levantar. E quem conseguir, de repente, fazer aquilo ali, dá uma camiseta de presente. Eu tenho um pouco de receio, porque a pedra, o ideal é a gente fazer isso com uma cola que a gente chama de taque nos braços. Porque assim, então é muito risco da pessoa ter alguma lesão de bíceps. A pequena de 65 quilos, para um homem grande, eu não vejo problema. Mas isso que tu falasse é algo que eu quero fazer ou com o log ou com o dumbbell, que é aquele dumbbell gigante que eu também tenho, que a gente carrega com peso, a pessoa também pode tentar levantar. Tentar trazer o público da minha assim, porque vai estar o pessoal que compete lá, mas tentar trazer também quem está assistindo, assim, vamos fazer vem cá você. Sim, vai ter vai ter stands, então assim, eu vou ter o farmers, que são aquelas coisas que a gente carrega, vai ter a cangalha, aquela que você entra embaixo e sai andando, então essa base de equipamentos a gente vai ter lá. Pô, que legal. Vai ter lá. E é um evento para também trazer tanto atletas para o esporte, quanto divulgar o esporte na cidade. Então, assim, ano que vem nós já temos 5 campeonatos organizados pela equipe da BNU Strongman, que é o grupo que eu faço parte.
Aliás, @BNU Strongman no Instagram, lá vocês podem contactar o grupo e normalmente quem vai responder sou eu. Então, se quiserem falar comigo alguma coisa, sobre o que for, @BNU Strongman, tá? Ok? E a ideia é chamar tanto os atletas novos quanto divulgar o esporte na cidade. Dizer, tem público, vai ter eventos divertidos. Ano que vem, com o nosso grande campeonato anual, é o Sul Brasileiro, que é o maior evento sul-brasileiro, que é a Copa SC Strongman, que vai ser no final de agosto. Eu e o Dugan já estamos combinando coisas muito divertidas. Sul-brasileiro? Sul-brasileiro? É o maior evento do sul do Brasil de Strongman. Eu não tenho... O nome eu vou manter, Copa SC Strongman, porque eu já tenho a marca registrada, mas ele é o maior evento do sul do Brasil de Strongman que existe. Então, assim... nós vamos ter algumas gratas surpresas nesse evento. Pô, legal. Assim, as pessoas que forem assistir vão se divertir muito, muito. Tanto quem for assistir quanto quem for competir. E, na verdade, o que vocês precisam, na verdade, é um pouco mais, talvez, de um pouco de apoio, né? Eu acho que falta aqui, não é só pro halterofilismo, pro próprio fisiculturismo, que ainda está caminhando. O Dugan tem um evento lá, o Mr. Blumenau, há 16 anos, um evento fantástico e que poderia ser muito melhorado com o apoio da iniciativa pública também. E às vezes é uma coisa simples, doar simplesmente o espaço do Galegão e abrir as portas, cara. Sim, sim. Entendeu? Estou dando isso um exemplo. Vocês, o CrossFit, que não tem espaço aqui, o pessoal vai competir em outras cidades porque lá conseguem espaço e a gente não abre as portas para as pessoas daqui de Blumenau. A gente precisa colocar essa Secretaria de Esporte aqui na mão de alguém decente. Eu pego, falo, delegado Egídio, prefeito Egídio, eu estou aqui, já estive no estado e posso melhorar aqui muito. Sabe fazer, tá? Pode botar que eu vou resolver. Lá no Facebook foi bonito. Rui, tu quer ver um exemplo de uma coisa que é extremamente cara e que desanima você a trabalhar com alguma coisa pública? Todos os eventos que eu fiz até agora, porque a Copa SC Strongman esse ano foi a 2ª edição, mas ele é a 3ª, sempre no mesmo período. Eu fiz questão sempre de fazer em locais privados, porque... o custo para eu alugar, se eu for num espaço público, eu teria que alugar eu tenho que ter uma ambulância, porque é um esporte que tem riscos. Ali eu consigo trabalhar de outras formas. Eu deixo um carro à disposição, eu tenho uma pessoa médica no local, mas se for num espaço público, eu preciso ter uma ambulância. Tu não tem noção de como é caro eu alugar uma ambulância. Eu sei, mas dentro da prefeitura tem licitação de ambulância, o próprio espaço a gente tem medalha, troféu. Quando a gente fala de parceria, é isso. Uma das coisas que mais barateia um evento é o simples fato de você poder ter uma ambulância junto no espaço público. Perfeito. São R$5.000 a menos. E aí tu pode abrir as portas, porque popularizar o esporte. Justamente. Então, assim, é o que a gente precisa aqui. Hoje, começar novamente as pessoas terem interesse pelo esporte. Hoje, cada dia mais, as crianças estão no telefone, nas mídias sociais e não estão praticando mais esporte. Rui, se a gente não fizer nada agora, a gente vai perder uma geração inteira. Rui, e a gente não cansa de querer apoiar o esporte, tá? Eu como judoca, Rui também, faixa preta de judô, João, faixa preta de judô também. Sou judoca, a gente não cansa de apoiar o esporte, tá? Hoje na Fundação de Esportes aqui de Blumenau, toda a equipe de judô é toda cuidada por mim. E não tenho olerite da prefeitura, né? A gente não recebe nenhum tipo de apoio. É apoio ao esporte, apoio ao judô de Blumenau, né? Então a gente com certeza vai ficar muito contente de poder ajudar também aí o outro esporte de Blumenau, né? E com certeza, eu podendo ajudar tanto o pessoal do Strongman, a ideia de ajudar outros esportes, vamos subir todo mundo, vamos ajudar, vamos abrir o leque de esporte para todo mundo. E quem está te ajudando a fazer esse evento ali? Fala pessoal, eu vou tomar licença por favor aqui no papel aqui, porque pela graça de Deus a gente teve alguns bons patrocinadores para esse evento. Vamos lá. A CLA Transportes. CLA Transporte. A Nossa Forma. Inclusive vai estar com stand lá para degustação de whey, alguma coisa. Nossa Forma tem lógica em Blumenau, né? Fala para eles levar uma promoçãozinha que eu já vou comprar whey lá também. Eles têm algumas lojas. Talvez a empresa mais bem sucedida de suplementos do estado. Da Nossa Forma. A Nossa Forma. Farmácia do Gustavo. Farmácia do Gustavo. Meu amigo, Gustavo Bach. Meu amigaço. Um abraço para ti. Alex Hilbert Representações. Alex Hilbert. Enxumão. A Master Fit lá de Porã do Oeste. A Master Fit tá de parabéns, hein? Eu gosto dele porque ele tinha esse sotaque do oeste e ainda tem a língua presa. Esse ali, para entender o que ele fala, é difícil. Mas pensa numa pessoa, gente boa. Fala igual o Gustavo, pô. Tá bem assim? Talvez eu conversei com ele por causa da possibilidade de fazer alguns implementos de Strongman específicos. O rapaz da Master Fit foi uma das pessoas mais receptivas que eu conheci. E se eu não me engano, vai estar de Iporã,
que dá quase 700 quilômetros no sábado por evento. A Masterfit tá de parabéns, hein? Nono Tony Padaria. Nono Tony Padaria. Porque no evento de Strongman, óbvio que tem que ter alguma coisa para comer. Design Ottoboni, que é uma empresa meu amigo Thiago e Gustavo Ottoboni, 2 irmãos dentistas top, conheço, meus amigos também. Design Ottoboni. Você é feio e tem o dente torto, só fique feio. O dente lhe arruma. Pelo conserto o dente lá com os Ottoboni, meus amigos também. Barbearia 25 de julho. Gente boa, pro Jô, mandar um abraço pro Jô e pro Ângelo. Corta o cabelo lá também lá com eles. Julho, eu tenho 2 parceiros meus de muito tempo, que é a Calibre Fit, do seu Maurício Laurindo, que hoje é a mais confiável empresa de produtos para powerlifting do Brasil. Calibre Fit. Anilhas tanto para treino quanto anilhas específicas, calibradas, barras, equipamentos de supino, agachamento. É a empresa mais confiável do Brasil. Isso eu não estou brincando, porque as pessoas de São Paulo, de Minas, fazem questão de comprar dele aqui de Santa Catarina. Então, o seu Maurício, aliás, ele era o antigo projetista da Zuco, falecida Zuco de Brusque, empresa. Então, ele é uma das pessoas mais confiáveis que existem, é alguém que até hoje nunca recebeu o devido respeito em muitos espaços, e aqui eu faço questão de deixar um abraço para ele como um dos pilares dos esportes de força do estado de Santa Catarina. Calibre Fit. Aí eu tenho a RepMax, que é uma empresa de produtos de proteção, que fazem munhequeiras, fazem joelheiras, fazem straps. Cuidando do atleta, né? RepMax. Ela é a empresa com o melhor custo-benefício de produtos no Brasil. Produtos de proteção de alta qualidade não são baratos. Não. Porque também no Brasil a gente é um país que ganha pouco, em geral. A população como um todo ganha pouco. Mas ele faz os melhores custos-benefícios do Brasil. Então, para mim, equipamento de Strongman é RepMax. Perfeito. E aí, obviamente, a Dugin Academia, que vai receber a gente lá, né? vai botar a infraestrutura. E também agradecer ao RG Podcast, que também é um dos apoiadores. O RG Podcast. É um dos apoiadores. Vai receber uma camiseta? Não sei, mas a gente agradece pelo menos que vai... Puxa vida. Aqui tem que ser uma grande. Tá? A gente fez modelos para todos os tamanhos. Tá certo. Eu, por exemplo, vou usar a M, de mamute. Eu ia falar, não vai entrar M aí. Meu amigo, poxa, Augusto, foi um bate-papo bem legal contigo. Na verdade, já ficou bem claro pra gente o que é o evento. Na verdade, vai ser um evento de força. Vai ser feito ali na Dugin, na rua 25 de julho, na academia. Ali da Itopava, né? Itopava Norte. Isso, Itopava era 25, Dugin, hein? Próximo ali também a Rivagem, pra quem quiser se 25 localizar. de julho, muito bom. Do dia 21 de dezembro, a partir das 14 horas. 21 de dezembro às 14 horas. Isso não é só um evento para os atletas. Para o público que vai estar ali também, muitas vezes chamado para participar, né? Veja bem, teremos provavelmente mais de 350 quilos levantados por pelo menos 2 atletas. Estão me prometendo isso no campeonato. Meu Deus. Levantamento terra. Vamos ver se vão cumprir. Haja calmante pra essa gente, né? Se fosse calmante, seria preparado. Mas assim, fica o convite. Quem gostar da ideia do Strongman, por favor, BNU Strongman. Eu agradeço mais uma vez a poder participar. Doutor, Rui, a hora que quiserem me chamar de volta, estamos à disposição e bora fazer força. Vamos embora fazer força. Bora fazer força. Thomas, muito obrigado, meu amigo. Eu vou pra academia agora mesmo. Eu também vou sair daqui e tô indo pra academia também. Tô indo lá pra Dugin agora também. Eu vou lá pra velho. Pessoal, encerramos por aqui. Hoje falamos sobre o Strongman, que vai acontecer no dia 21 de dezembro, ali no pátio da Dugin Academia. Quem não vai participar, vá pelo menos assistir, porque vai ter um monte de gente aqui de Blumenau. E vai ser uma grande festa, né? Porque é reunião do pessoal que levanta peso. É para acabar o ano fazendo força. acabar o ano fazendo força. Vamos lá. Para ir pro Natal realmente com fome. Vamos fazer atividade física. Fazer bastante força para poder fazer bastante no Natal e Ano Novo. Um abraço, pessoal que está em casa. Tchau, tudo bom.